A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título Naamã é curado da lepra. Estou aqui com minha esposa, a irmã Flávia. Pai do Senhor. Então vamos, meus irmãos, para a introdução. Textuário. Isso. Textuário. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Glória a Deus. Meus irmãos, o textuário é o texto de ouro, desta lição. O texto principal que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. E a verdade prática é a verdade desta lição que nós devemos praticar. Vamos para a introdução. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem da sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Glória a Deus. Meus irmãos, então este é o tema pelo qual nós vamos estudar nesta oportunidade. Naamã é curado da lepra. A lição de número 7, nós estudamos acerca do ministério de Eliseu e um desses milagres que Deus operou através do ministério de Eliseu, irmã Flávia e os irmãos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, foi exatamente a cura da lepra de um general de guerra chamado Naamã. Era um homem vitorioso fora da sua casa, mas dentro de casa ele não era tão vitorioso assim, não é verdade? E nós vamos aprender muito com esta lição, como foi a cura deste homem chamado Naamã. Nós vamos ver aqui a bondade de Deus, mesmo para com um povo que não é o seu povo, porque Naamã não era israelita, Naamã ele não era judeu, Da mesma forma aquela viúva de Sarepta também, Deus manifestou a sua bondade na vida dela, sendo que ela não era judia também. Então nós vamos ver que Deus cura, irmã Flávia, mesmo sem a pessoa merecer. Verdade. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, eu nunca vou ser curado porque eu não mereço. Não, a cura não é para quem merece. A cura é uma graça de Deus, é um favor de Deus, não é verdade? Então nós vamos aprender muito com esta lição. Vamos para o tópico de número 1. Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos, devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso, e essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. Então, meus irmãos, todo mundo sabe, que Naamã, ele era um comandante muito honrado. A Bíblia diz que ele tinha muitas vitórias em seu currículo, onde o próprio Deus havia permitido essas vitórias, até mesmo sobre o povo de Israel. De tal forma que, em uma certa feita, ele levou cativo uma menina judia, um ímpio fazendo de uma menina judia escrava, porque Deus, por intermédio de Naamã, que era o comandante, o general de guerra, ele tinha muitas vitórias, mas ele era leproso. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, nesta lição, como que ele foi curado. Às vezes, nós oramos tanto, pedindo a Deus uma cura, e nós imaginamos em nossa mente, será dessa forma, será assim, será desse jeito. Mas é da forma e do jeito que Deus quer. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver Jesus operando tantos milagres de forma diferente, do pensamento humano. Então, da mesma forma, foi na vida
de Naamã. Então, um ponto que nós devemos entender nesta lição é que Naamã não era qualquer pessoa. Ele era um homem honrado, pois ele era um general vitorioso. Mas o número 2 vai nos dizer: A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma das suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou como uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que nas condições de serva. Não importa onde estejamos e nem as condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. glória a Deus. Meus irmãos, em uma dessas incursões, Naamã levou, esta menina escrava. A Bíblia não fala o seu nome, mas sabemos que é uma menina, uma adolescente, uma jovem. Mas sabe o que mais me chama a atenção, irmã Flávia? É que esta menina tinha total condição de se revoltar contra Deus, não é verdade? Porque ela era escrava. Ela foi levada cativa. E mesmo assim, ela deu um bom testemunho. Mesmo assim, ela evangelizou. Aleluia. Mesmo assim, ela falou do seu Deus para Naamã. Ela disse para Naamã que havia um grande profeta em Samaria. Meus irmãos, nós devemos testemunhar de Cristo independentemente das circunstâncias, do que esteja passando em nossa vida. Independentemente do seu serviço, você tem que testemunhar de Cristo aí. Independentemente da cidade onde você mora, o bairro, a rua, nós devemos pegar como exemplo esta menina que estava longe do seu país, longe dos seus pais. Quem sabe os seus pais morreram, né, irmã Flávia? Verdade. E ela estava escrava e mesmo assim ela pregou. Mesmo assim ela evangelizou. Então nós devemos falar de Deus, sempre quando tivermos uma oportunidade, às pessoas. É um grande exemplo, né? Vamos para o número 3. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Meus irmãos, então quando esta menina testemunhou para Naamã, o que ela fez? Porque na verdade esta menina falou para a mulher de Naamã e a mulher de Naamã falou para ele. Ele foi com uma caravana para Israel. O rei da Síria havia escrito uma carta falando de Naamã, que era o seu comandante, e essa carta chegou nas mãos do rei de Israel. Ele ficou enfurecido porque ele achava que isso era um pretexto para começar uma nova guerra. E não era. Naamã queria apenas ser curado. Naamã queria apenas sair dali purificado daquela lepra. Então ele foi com essa caravana muito grande, de presentes, com muito ouro, com muita prata, com muitas vestes e com uma multidão de pessoas muito grande. Ele era um homem honrado, era um homem importante. Então, esta foi a caravana pelo qual Naamã foi ali até Israel. E o tópico de número 2 vai nos dizer: o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pomba. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele havia de fazer para ser curado. Glória a Deus. Meus irmãos, quando Naamã chegou, com toda essa pompa, com essa multidão de gente, com tamanhas preciosidades, que eram
o ouro, a prata. O profeta Eliseu não se impressionou, diferente do rei de Israel, que ficou impressionado, de tal forma que ele rasgou as suas vestes. E o profeta Eliseu disse: deixa eu vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia, meus irmãos, ainda há profeta em Israel, ainda há profeta na igreja. E Eliseu então foi até ele, né, e falou exatamente estas palavras. O número 2 vai nos dizer acerca da decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficou como a de criança. Ele estava purificado da sua lepra. Glória a Deus. Qual foi a decepção de Naamã? Ele achou que o profeta Eliseu iria sair da sua casa para o receber, porque ele foi até lá com uma comitiva muito grande, e o profeta Eliseu nem saiu da sua casa. Ele enviou um mensageiro, né, um servo, quem sabe Geazi. E outra decepção. Naamã achava que Eliseu iria colocar as mãos sobre a sua cabeça, iria orar apenas e ele iria ser curado. E não foi assim. Meus irmãos, a vontade de Deus na nossa vida não é como pensamos, não é como queremos, mas é da forma que Deus quer, porque sempre será o melhor para nós. Eliseu disse: olha, Naamã, eu não vou orar por você não. Seria tão fácil, né, Flávia, se Eliseu orasse por Naamã, mas não é da vontade do homem, não é como o homem quer, do jeito que Deus quer. Deus havia direcionado o profeta Eliseu para que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, porque Deus queria tratar com o orgulho de Naamã. Deus sabe como fazer, Deus sabe como tratar. Às vezes você pede uma coisa e recebe outra. Às vezes você está orando e Deus te responde com outra coisa. É porque Deus sabe o que é certo para nós. Às vezes nós pedimos a Deus uma porta aberta, né? Deus abre outro tipo de porta, outro emprego. Deus sabe o que é melhor para nós, outro relacionamento. Às vezes você quer um e Deus quer outro para você, porque Ele sabe o que é melhor para você. Quando Naamã mergulhou lá no Rio Jordão, na verdade, Flávio, ele estava sendo curado, primeiramente, não era da sua enfermidade física, mas era do seu orgulho, da sua soberba, do seu ego, do seu eu. Deus queria tratar isso com ele e tratou. Então, ele foi curado da lepra e também, né, ele foi tratado nessa questão aí, porque ele era muito vaidoso. O profeta, ou seja, o comandante Naamã. Então foi dessa forma, meus irmãos, que Naamã foi curado. Seus amigos, né, lhe deram um conselho: olha, Naamã, vai, mergulhe. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você teria feito. Ele lhe pediu algo muito fácil, é só mergulhar 7 vezes. Desce do pedestal, Naamã. Você tem que deixar 7 eus ali naquele rio, né? Tudo aquilo que não pertence ao homem. Então ele foi curado no 7º mergulho. Amém? Vamos aqui para o número 3. Deus ainda opera milagres e não miticismo. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis, capítulo 5, é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. Glória a Deus. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito.
Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Glória a Deus. Meus irmãos, veja, o comentarista desta lição, o pastor Cleito Pomering, ele vai nos dizer que existe muito misticismo nas igrejas evangélicas. E ele está certo. Nós vamos ver na Bíblia muitos números, né? O número 3, o número 7, o número 40. E as pessoas pegam este número para usar na igreja, para fazer campanhas, né, de 7 dias, para fazer jejuns de 40 dias. Isso é um misticismo. Porque a Bíblia, ela não trata acerca de numerologia. Isso tem a ver com signo, com astrologia, com essas coisas. Nós somos direcionados por Deus. Agora, se Deus falar para você fazer uma campanha de oração de 3 dias, é diferente. Se Deus falar com você fazer um jejum de 3 dias, é diferente. Não é verdade? Agora, você por si só porque lê uma passagem na Bíblia e usar isso, né? Como eu vi esses dias um pastor que leu aquela passagem que Paulo cortou o seu cabelo e fez um voto para Deus, né? E ele chegou e usou isso na igreja. De repente chegou todos os obreiros na igreja careca, até a mulher do pastor. Porque ele usou essa passagem para mandar todo mundo cortar o cabelo, né? Que Deus ia abençoar, que era um voto que ele estava fazendo. Irmãos, nós devemos agir assim se Deus falar conosco, não é verdade? Mas não devemos usar de misticismo na igreja. Amém, meus irmãos? Existem tantos números na Bíblia, se a gente for usar isso, a gente vai trazer tanto misticismo, não é verdade? Mas o número 7 ali foi algo particular para com Naamã. Amém? Isso não deve ser aplicado à igreja. Olhe, se você orar 7 vezes durante o dia, você vai obter vitória. Se você ficar 7 dias certinho no monte orando, você vai ter vitória. Não, se Deus falar é diferente. Agora, se Deus não falar, não é verdade? Vira misticismo. Vamos para o tópico de número 3. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu, a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 kg de prata, uns 70 kg de ouro e 10 mudas de roupas finas. Um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Aleluia! Meus irmãos, isso merece um glória a Deus nas alturas. Não é verdade, Flávia? Verdade. O profeta Eliseu, ele rejeitou, né, os presentes, ou seja, ele deixou de ser rico, né? Porque olha aqui, 70 quilos de ouro. 1 grama de ouro hoje é R$ 200. Faz a soma aí na sua casa e deixa aí nos comentários quanto que dá 70 quilos de ouro. Fora a prata e as vertes, né? Naqueles dias que era muito caro. Eu estou falando apenas os ouro. Ele deixou de ser rico, porque isso é o profeta. O profeta não aceita suborno. O profeta não aceita presentes. O profeta não troca a sua profecia, né, por qualquer outro tipo de troca. Não é verdade, meus irmãos? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? Nem todo presente é de Deus. De tal forma que quando Geazi pegou esses presentes, ele se tornou leproso. Então, o profeta não pode se vender. Ele não pode fazer como aqueles que comiam na mesa de Jezabel. Só profetizava o que Jezabel e Acabe queriam ouvir, porque todo dia comia do bom e do melhor. Aceitava presentes. E não pode ser assim. O profeta Eliseu rejeitou. Ele disse, não, fique para você esses presentes. Você acha que era pecado, irmã Flávia,
o profeta Eliseu ter aceitado esses presentes? Acho que não. Não era. Não era pecado. Mas mesmo assim ele não quis. Ele estava querendo mostrar pro Naamã que Deus não troca a sua cura por presentes. Deus não troca, irmão. Deus, ele cura a pessoa de graça. Como eu disse, sem a pessoa merecer. Você acha que Naamã merecia? Ele fazia parte de outra nação, Flávia. Ele adorava outros deuses. Ele adorava outros deuses. Então Deus curou ele pela graça imerecida, pela sua misericórdia, pela sua compaixão que é muito grande. Então não era pecado e mesmo assim o profeta Eliseu rejeitou ficar rico, vamos dizer, não é verdade? Então, meus irmãos, nem tudo que é bom, na verdade, é de Deus. Amém? Às vezes você está recebendo algo do Egito. Amém? A Bíblia diz que aquilo que vem de Deus não acrescenta dores. Vamos para o número 2. O homem de Deus não se deixa vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu era honesto consigo mesmo e com Deus. Aleluia. Meus irmãos, isso é muito sério, não é verdade? Tem muita gente vendendo as bênçãos de Deus. Tem muita gente que vende a si mesmo. Esses dias, um pastor, ele para consagrar uns obreiros, ele pediu o celular deles. Ou seja, eu consagro vocês, mas vocês têm que me dar o celular de vocês. Esses dias também, um certo pastor, para pregar em uma igreja, ele deu a sua própria esposa. E isso é no mundo evangélico, como ele diz, no mundo gospel, né? As pessoas vendendo a si mesmo, vendendo as bênçãos de Deus. Meus irmãos, nós devemos ser como Eliseu. Ainda que você ganhe pouco, seja justo. É melhor o pouco com justiça do que o muito com injustiça. É melhor o pouco com Deus do que o muito com o diabo. Não é verdade? Nós não devemos, meus irmãos, vender as bênçãos de Deus para ninguém. Amém? Não devemos. Você vê muitos por aí, no YouTube, no Facebook, no TikTok, essas lives de pessoas, né, que estão vendendo as bênçãos de Deus. Não é verdade? Mas a Bíblia diz, recebei de graça e de graça dai. Tem que ser assim. O profeta Eliseu recebeu de graça e por isso ele deu de graça. Vamos para o número 3. Por ganância, Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido da lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Aleluia. Então está aí. Quem que você quer ser? O profeta Eliseu ou Geazi? Você quer ser como aquele que aceita os subornos, como Geazi, ou como aquele que nega os subornos, como Eliseu? Você quer morrer sendo justo como Eliseu, que morreu em sua velhice, ou você quer, mesmo sendo jovem, já se tornar leproso? Não é verdade? Porque Eliseu rejeitou, mas Geazi foi atrás. Então tem muito obreiro Geazi, que é leproso, porque tem feito assim, tem vendido as bênçãos de Deus, tem vendido a si mesmo, a sua própria família, não é verdade? Mas tem muito obreiro Eliseu ainda, amém? Que é fiel, que é justo. Então, o milagre, meus irmãos, da cura de Naamã, não é verdade? Nos ensina que não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. E as bênçãos do Senhor podem acontecer a qualquer momento em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos de uma forma especial, se o Senhor nos permitir. Estaremos aqui para comentar a lição 9, o reinado de Joás. A paz do Senhor. Paz do Senhor.